Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e eu queria compartilhar com você mais um pedacinho da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 em diante. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que o amor, ele não deve ser de palavras. O texto nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor de palavras, ele é um amor vazio. Não que não devemos falar para as pessoas que nós o amamos. Sim, devemos, isso é muito bom, sempre é bom ouvir um eu te amo de alguém. Mas o amor de palavras, ele não serve de nada, porque ele se torna vazio. Imagina se Deus nos amasse só de palavras, né? Nós não seríamos salvos, continuaríamos perecendo nos nossos pecados. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus nos ensina acerca do amor. A palavra de Deus diz assim: Deus amou o mundo que deu. Deus não só nos amou de palavras, Ele nos amou também de obras. O amor, ele motiva as pessoas a fazer algo pelaquela pessoa ou por aquilo que é alvo do seu amor. Deus, ele então envia o seu Filho. Deus nos dá o seu Filho, morrendo ali na cruz do Calvário por amor a nós. Uma coisa interessante também que aprendemos aqui, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Não existe essa história de que Deus que nos condena. Não! Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. O mundo já está condenado. Quem é esse mundo? É o sistema? É o planeta? Não! O mundo que Deus está falando aqui são as pessoas que estão nesse mundo. Elas já estão numa condição de condenado. Mas por que, pastor, que você está falando isso? Como assim as pessoas estão na condição de condenado? Deus enviou o seu Filho ao mundo para tirar as pessoas dessa situação de condenado. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar essas pessoas que já estão condenadas. Condenadas por quê? Por causa dos pecados. Os nossos pecados já nos colocam numa situação de condenados. Por isso Deus enviou o seu Filho, para nos tirar desta condição de condenados. Se você for sincero e fazer uma análise, uma reflexão de toda a sua vida, você vai ver que em algum momento da sua vida você pecou. Faz uma análise, uma reflexão acerca da sua vida. Você vai ver que em algum momento da sua vida você pecou em palavras, em pensamentos ou em alguma atitude. E quando nós pecamos, nós já nos colocamos numa condição de condenado. Você vai reparar também nessa sua análise que em algum momento da sua vida você teve uma acusação de consciência. Você sentiu culpa. Isso vem por causa do pecado. O ser humano peca, logo vem a culpa. E a culpa é como se fosse um juizinho de Deus lá na nossa consciência, que diz assim: olha, você pecou. Você errou. A consciência, ela diz assim: não faça isso. Faça isso. E quando você não faz o que a consciência está dizendo para você fazer, você sente a culpa. Ou quando você faz uma coisa que a sua consciência diz para você não fazer, você sente uma culpa. Então Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo.
É interessante e importante nós entendermos acerca da nossa alma. Quem é a nossa alma? Você já pensou nisso? Quem é a sua alma? Quem é você? Você, na verdade, é a sua alma. A sua alma é você. Quando você olha para mim, você está vendo o corpo. Mas existe o eu que está dentro dessa alma. Existe o eu que está dentro desse corpo. Existe o Reginei que está dentro desse corpo que você está vendo. Esse sou eu. O que está dentro daquilo que você está olhando aí agora e está vendo. O que você está vendo aqui é o corpo, que vai envelhecer, que quando morrer vai virar pó, que pode ser queimado e todo desfigurado, que pode ser despedaçado e amputado. O que você está vendo aí é o meu corpo, mas existe o Reginei que enche esse corpo, que pensa, que raciocina, que verbaliza, que está trazendo para você aqui uma instrução. A sua alma que precisa ser salva. O eu que está dentro de você que precisa ser salvo. Por isso Jesus veio ao mundo, para nos salvar. É essa alma que fica contaminada pelo pecado, que precisa ser salvo. Uma vez meu pai estava evangelizando, e um rapaz, todo engraçadinho, cheio de graça para cima dele, né? Disse assim, olha, meu pai dizendo para ele, olha, aceita Jesus para que Jesus salve a sua alma. E ele, numa atitude de ignorância, de rebeldia, disse assim, olha, quando eu morrer, minha alma que se lasque. Meu pai, que não deixa barato, ele disse assim, sabe quem é a sua alma? A sua alma é você. Quando você morrer e sua alma se lascar, sabe quem vai se lascar? Vai ser você. É você que vai se lascar. Então, queridos, a nossa alma somos nós mesmos. Nós devemos nos preocupar com a salvação da nossa alma. E é em vida que nós garantimos essa salvação. Importante, quando a Bíblia fala sobre salvação, ela fala em 3 aspectos importantes da salvação. Que para a gente ser salvo, nós precisamos crer. Para sermos salvos, precisamos crer no nome de Jesus. Cremos em Jesus, no seu sacrifício, na cruz do Calvário para a nossa salvação. Mas aí você diz assim, não, mas eu já creio em Jesus. Mas não é esse crer de boca para fora. É um crer verdadeiro. E aí, precisa do outro aspecto da salvação, que a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. E o terceiro aspecto é perseverar fiel até o fim. Não adianta nada crer se você fica a vida inteira e não quer ser batizado. Se você não quer ser batizado, é porque você não creu. Se existe algo que te impeça de ser batizado, é porque existe algo que vai te impedir de entrar no céu se você morrer. Então, se você já ouviu a palavra, se você já entendeu a mensagem da salvação, chega no seu pastor e peça a ele, olha, me batiza. O que é o batismo de arrependimento? O batismo de arrependimento é quando você entende que você é um pecador, se arrependeu dos seus pecados e vai ser batizado para arrependimento dos seus pecados. Eu não estou falando aqui do arrependimento, não estou falando aqui do batismo de criança, quando você é bebezinho lá, que algumas pessoas são batizadas, não. Estou falando do arrependimento pregado por João Batista, o batismo de arrependimento. Estou falando do batismo pregado por João Batista, o batismo de arrependimento. E esse batismo, ele precisa ser feito quando você está adulto, quando você chega numa idade de consciência. Não precisa nem ser um adulto, pode ser um adolescente, um jovem, mas quando você está na idade de consciência do bem e do mal. Idade de consciência de que você é um pecador, que você precisa se arrepender, por isso então você vai ser batizado nas águas. Como Jesus foi batizado com 30 anos. Não que essa seja a idade certa para ser batizado. Não, mas desde que você tenha uma consciência de que você é um pecador, precisa ser salvo, por isso você precisa ser batizado. Terceira questão acerca da salvação que a gente precisa entender
é que você precisa perseverar fiel até o fim para ser salvo. Não basta só crer, não basta ser batizado e depois voltar a praticar as coisas erradas novamente, voltar para o mundo novamente. Não, você tem que perseverar fiel até o fim para ser salvo. Isto é importante. Outra coisa que a gente precisa entender é acerca do crer. Como eu estava dizendo, não basta só crer de boca para fora. Tem que ter uma atitude. A fé sem obra, ela é vazia. Então, se você crê em Jesus, você precisa ser batizado. Mas aquelas pessoas, Reginei, que creem em Jesus, que aceitam Jesus como seu Salvador e morrem logo em seguinte, elas serão salvas. A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então crer é mais importante ainda. Então se a pessoa creu em Jesus, aceitou Jesus como seu Salvador e morreu, ela está salva. Mas se você creu em Jesus e tem um tempo para fazer discipulado, você tem um tempo de vida que você não se interessa pelo batismo, aí você tem que repensar no seu crer. Então, se você creu, se batize. Que aí você vai estar tomando uma atitude de arrependimento. E isso é importante para a salvação. Ah, mas eu creio, mas não quero me batizar. Não quer se batizar por quê? Será que você não quer ter compromisso com as coisas de Deus? Será que você não quer ter compromisso com a igreja? Será que tem algo que está te impedindo de ser batizado? E se você morrer? Esse algo que está te impedindo de ser batizado também vai te impedir de chegar no céu. Então você deve acertar a sua vida e buscar o batismo pelas águas. Chega no seu pastor, conversa com ele e fala, olha, eu me arrependo. Eu quero ser batizado nas águas. E ele vai te batizar. Para fechar o nosso assunto, eu queria contar uma história de uma criança que era muito pobre. Não tinha condições de ter um brinquedo, seus pais também eram muito pobres. Ela então reúne algumas madeirinhas e vai fazer um barquinho. E lá atrás da sua casinha, seu barraquinho, tinha um rio que passava por ali. Ela represou esses rios e colocava ali o seu barquinho naquela aguinha. E todo dia ela brincava com o seu barquinho no riacho. Mas teve um dia que choveu muito. E as águas daquele riacho começou a transbordar sobre aquele riacho e levou o barquinho daquela criança embora. Quando ele chega da escola, que vai brincar com o seu barquinho todos os dias na virada da tarde, o barquinho não estava mais. Então aquele menino começou a chorar muito. Poxa, eu sou tão pobre e o único brinquedinho que eu tinha, as águas levaram, que era o meu barquinho. Ele poderia ter feito outro barco, mas não. Ele amava tanto aquele barquinho que resolveu procurar de casa em casa se alguém tinha achado o barquinho dele. E no final do dia, depois de procurar tanto e não ter achado, quando ele já estava voltando, ele achou o barquinho na casa de um senhor e disse, olha moço, esse barquinho é meu. Estava todo sujo, todo lameado. E o dono da casa disse, não menino, esse barco não é seu, esse barco é meu porque eu achei. Não é mais teu. Mas se você quiser, eu posso te vender. Ele disse, mas o meu próprio barquinho, você quer me vender o meu próprio barquinho? Ele disse, essa é a condição. Se você não quiser comprar, ele vai continuar comigo. E ele disse o preço. Para o menino que era pobre, era um preço muito alto. Mas ele resolveu reunir dinheiro. E ele começou a vender uns picolés, fazer um serviço aqui, outro ali, vender algumas coisas. E ele começou a reunir o dinheiro. E quando ele reuniu o dinheiro, ele chegou na casa daquele homem, bateu na porta e disse, olha, eu vim aqui para comprar o barquinho. E ele então puxa o dinheiro e dá ali o dinheiro para aquele homem malvado. Pega aquele barquinho, coloca no seu peito e vai embora para casa radiante de alegria. Quando ele chega em casa, ele desembrulha o barquinho todo sujo de lama
E ele diz assim: olha, barquinho, agora você é meu duas vezes. Uma porque eu te criei e outra porque eu te comprei. E abraçou aquele barquinho tão forte. Assim é Deus, meu querido. Deus nos amou de uma forma tão poderosa. Quando Deus fez o homem, colocou o homem no jardim do Éden. E toda virada da tarde, Deus ia ali e falava com o homem face a face. Mas aí veio o pecado e levou o homem da presença de Deus. O pecado distancia o homem da presença de Deus. Separa. O pecado separa o homem de Deus. Deus poderia ter feito outro homem, mas Deus nos amou tanto que Ele resolveu nos buscar. E Deus nos encontrou sim, nos encontrou sujo, lameado pelos nossos pecados. O inimigo das nossas vidas cobrou um preço muito caro por nós. Não um preço de ouro, de prata, de dinheiro algum dessa terra, mas um preço de sangue. E o amor de Deus por nós era tão grande que Deus pagou esse preço, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue pela humanidade. É isso que Deus quer fazer com você, meu querido. Ele quer te pegar nos seus braços e dizer o seu nome e dizer assim: olha, você é meu duas vezes. Uma porque eu te criei e outra porque eu te comprei com o sangue do meu filho na cruz do Calvário. Jesus te ama. Você é especial. Não seja alienado a este amor. Se entrega a Ele. Aceite Jesus, seja batizado e persevere firme até o fim. E você será salvo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.